Me permitam cumprimentar-lhes mais uma vez. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de Ética e Filosofia Política Contemporânea, dando um foco específico à questão, digamos assim, de alguns núcleos estruturantes da teoria política contemporânea, começando, conforme nós estamos vendo desde as nossas aulas sobre Darwin, passando por Hitler e chegando agora em Stalin, a crítica, pela crítica, no caso, do racismo, do fascismo, do totalitarismo, e então, gradativamente chegando-se à descolonização africana, à emergência de um pensamento em torno às minorias político-culturais, disso que se chama hoje de um lugar de fala, produzido pelas minorias político-culturais, e finalmente chegando-se à questão da juridificação do poder, que sintetiza, no caso, estas conquistas em termos de direitos e garantias fundamentais, em termos da constitucionalização do poder, em termos da primazia do direito em relação às posições políticas e às posições morais, e, finalmente, que no bojo da construção das instituições públicas democráticas, enquanto um sistema público de direito, se demarca exatamente por essa perspectiva de enfrentamento do racismo, do fascismo, do totalitarismo, enfim, enquanto, digamos, uma verdadeira proposta civilizacional encampada por essa tríade direitos humanos, pluralismo e, então, mais uma vez, Estado democrático de direito. No caso de Stalin, e a nossa aula hoje, mais uma vez, vai estudar, no caso, o seu opúsculo Materialismo Histórico e Materialismo Dialético. No caso de Stalin, o que nós podemos perceber de modo muito estreito e que assume exatamente a tradição do marxismo, em particular aquela que se desenha a partir da década de 1880, com a recepção do próprio darwinismo, da própria teoria de Darwin, por parte de Marx e especificamente de Engels. Nós vimos aqui ontem a menção tanto ao Darwin quanto, no caso, ao livro Dialética da Natureza, do Friedrich Engels, por parte do Stalin. Então, no caso da posição stalinista, caudatária dessa ampla tradição do marxismo científico e, obviamente, dos movimentos revolucionários, o primeiro deles, o comunismo russo, trabalha exatamente com essa correlação direta entre natureza e cultura, ou, como é o termo dele, natureza e sociedade ou história. E, nesse sentido, assume, assim como fez Darwin, assim como fez Hitler, essa ideia de uma sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que, conforme eu estou lhes falando, é o grande ponto de crítica da teoria política contemporânea em particular e, de modo mais geral, da constituição das ciências humanas e sociais. E, de modo muito específico, nessa ideia de que não se pode justificar direitos humanos, pluralismo e, de modo específico, as instituições públicas democráticas constituídas enquanto um sistema público de direito a partir de uma suposta base pré-política, de uma suposta base pré-jurídica. Por isso que eu lhes chamo a atenção sobre essa correlação originária entre direitos humanos, pluralismo e direito. Direitos humanos, pluralismo no direito, como direito, pelo direito. Então, isso é bem interessante, ao ponto de eu ter falado para vocês na nossa primeira aula sobre a produção da universalidade democrática por meio da legalidade, na legalidade, como legalidade. E isso é bem interessante, conforme eu estou lhes falando, porque tem por objetivo não apenas fazer valer a ideia de que a democracia é o poder das instituições enquanto Estado democrático de direito, e, nesse caso, utilizar-se dessa base normativa própria aos direitos humanos, mas também impedir o personalismo jurídico-político, digamos assim, isto é, a ideia de que o partido, o líder ou a seita hegemônicos possam centralizar e monopolizar as próprias instituições e, nesse sentido, romper a divisão e a intersecção entre os poderes. Vamos pensar aqui, conforme tradição das revoluções francesa e americana, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, nesse caso, sempre preservando essa integridade em termos do judiciário como o artífice do controle de constitucionalidade, a integridade do legislativo como o poder, digamos assim, constituinte, e, finalmente, do executivo, enquanto apresentando projetos políticos, gerenciando a máquina pública
enquanto uma sua atribuição específica. Muito interessante, mais uma vez, nesse caso, de que o sistema público de direito democrático, caudatário desse movimento amplo de desconstrução de perspectivas fascistas, totalitárias, racistas, encontra, então, nessa correlação originária dos direitos humanos e do pluralismo com o direito, pelo direito, no direito, uma das respostas possíveis, certamente não a única, se nós pensarmos numa educação democrática pluralista, marcada pela centralidade da diversidade, numa esfera pública aberta, em que movimentos sociais e iniciativas cidadãs têm uma atuação incisiva, na própria crítica do poder feita por essa mesma esfera pública, enquanto eixos estruturantes de garantia de que a democracia consiga subsistir e se autoestruturar, como fala muito Habermas nos seus textos, como falam muito Bobbio e Rawls nos seus textos, sem depender de fundamentos pré-políticos. E, aliás, quando eu tratar da juridificação do poder com vocês, esse vai ser o ponto de partida, ou seja, no caso de John Rawls, de Norberto Bobbio, de Jürgen Habermas, a ideia de que a democracia não precisa recorrer a perspectivas essencialistas e naturalizadas dada pela biologia e pela religião, o que não significa que a democracia, a teoria política, seja inimiga das posições religiosas e dessa perspectiva ampla da biologia, mas de que a democracia se basta em termos dessa tríade originária, direitos humanos, pluralismo, direito, e se basta finalmente nessa intersecção entre instituições e sujeitos institucionalizados e sociedade civil e sujeitos não institucionalizados ou informais, e no caso, em termos da sua reciprocidade. Então, muito interessante que esse é um dos caminhos possíveis, e é ele que eu utilizo aqui como referência para nós entendermos a teoria política contemporânea, o desenvolvimento das ciências humanas e sociais contemporâneas, e como é um caminho possível, nos permite, inclusive a partir de várias observações que vocês fizeram nas aulas anteriores, entendermos as especificidades das ciências naturais, nesse caso, os aspectos, digamos, centrais, positivos da biologia, enquanto parte do campo das ciências naturais, obviamente não como uma ciência política, não como uma propedêutica à teoria política. Esse é um ponto importante, ok? É o direito, se nós pudermos falar desse modo, só o direito que constitui a propedêutica, a conditio sine qua non para a teoria política. Okay? Essa é a grande lição de enfrentamento do fascismo. Nós não temos nenhuma propedêutica que não o próprio direito, no sentido, naquele triplo sentido que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, dá ao direito como ciência do direito, como direito positivo, e finalmente, enquanto abarcando, dando essa base normativa a estes dois polos, enquanto direitos fundamentais. Então, a única propedêutica, me permitam repetir mais uma vez, a teoria política contemporânea é o direito, nesse sentido triplo que eu lhes chamei a atenção, e a partir da ideia de que todas as posições políticas, e inclusive todas as posições morais, seja na esfera privada, seja na esfera pública, precisam se traduzir completamente ao principialismo, ao procedimentalismo, à principialidade, à simbologia e à linguagem desse mesmo direito positivo. E é nesse sentido que o Habermas é muito claro, a democracia, o Estado democrático de direito, é totalmente capaz de andar pelas suas pernas nesse vasto conjunto que lhe constitui, em primeiro lugar, essa correlação originária da que eu lhes chamo a atenção, direitos humanos, pluralismo, direito, e, em segundo lugar, então, o amplo trabalho institucional, e as nossas instituições públicas democráticas são extremamente desenvolvidas, extremamente dotadas de uma aparelhagem em termos de diagnósticos sociais, de produção de legislação, de planejamento, gerenciamento, enfim, da evolução social, entre outras coisas. E, finalmente, nós poderíamos pensar na própria educação pública democrática, na própria cultura democrática, enquanto ferramenta de permanente maturação dos valores democráticos, mais uma vez, em torno aos direitos humanos, em torno ao pluralismo, enquanto três esferas, como eu estou lhes dizendo, suficientes para que essa mesma democracia enfrente os seus problemas internos, e ela tem muitos, ok? Inclusive as suas tendências disruptivas, e possa evoluir gradativamente, se aproximar gradativamente de um estado
de materialização do direito, esse é um termo do Rawls, do Habermas, do Bobbio, em que, de fato, essa correlação entre um arcabouço normativo universalista e as condições práticas de integração, reconhecimento, participação, inclusão sociais se dão de modo cada vez mais intensos, cada vez mais plenos, a partir, mais uma vez, dessa ideia de materialização do direito. Vou trabalhar com vocês isso no nosso último momento da disciplina. Então, mais uma vez, Stalin, nessa trilha aberta por Darwin, por Hitler, por Mussolini, parte dessa correlação entre leis naturais e leis sociais, natureza e história, para utilizar a linguagem dele, e, de modo específico, assume essa ideia de uma sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura da normatividade, que tem como consequência, em primeiro lugar, conforme nós vimos na aula anterior e vamos ver na aula de hoje mais uma vez, como primeira consequência, então, a ideia de que há não só uma correlação direta, mas uma exatidão em relação à nossa interpretação das leis sociais que pode ser transplantada sem nenhum problema para a nossa interpretação das supostas leis sociais. E com isso nós temos, então, uma segunda característica da posição stalinista, que é essa ideia de que, assim como a natureza possui leis essenciais, vocês lembram que a última passagem que nós lemos ontem foi de que a contradição, o antagonismo entre opostos está na própria essência das coisas e da intersecção sistemática entre essas coisas e, em consequência, as próprias leis sociais adquirem esse estatuto de necessidade, de objetividade, que está para além, em grande medida, de ações humanas voluntaristas, espontaneístas e, portanto, em algum aspecto, livres, no sentido estrito. Então, existe uma previsibilidade que é caudatária, no caso dessa necessidade, tanto da lei natural quanto, no caso, da lei social. E, para o marxismo, no caso da posição stalinista, essa correlação e essa sobredeterminação permite, então, não só a ideia de um juízo científico puro, livre de qualquer subjetivismo, de qualquer emotivismo, mas também, então, a concepção de um movimento linear, reto, direto, imparável da história, assim como nós temos na natureza, rumo ao progresso como supremacia do novo e, então, extinção do velho, lembrando que extinção do velho foi o termo que ele utilizou na aula, conforme nós vimos na aula de ontem, exatamente para definir essa dialética da natureza, que também implica na dialética social. Então, vocês vejam que aqui, assim como em Hitler, se gera uma posição política ilimitada, totalizante e massificadora. Ilimitada no sentido de que ela não tem nenhuma moderação e mediação. Totalizante na medida em que seu objetivo é construir um espaço, uma condição social marcada pela ausência de antagonismos, e o comunismo seria, inclusive na linguagem de Marx, o estágio último demarcado pela ausência de contradições sociais, porque se eliminaria a fonte das contradições, que é a disparidade social, o pluralismo social. Todos seriam iguais e, portanto, não haveriam mais problemas sociais. Vocês vejam que é uma utopia integracionista, assimiladora, que só é possível pelo castramento, pelo apagamento das diferenças, das opiniões contrárias, ou, nesse caso, das classes sociais que são efetivamente contrárias. E, então, com tudo isso, nós teríamos essa primazia absoluta do Partido Comunista como a cabeça do processo revolucionário, mas também como o resultado final do processo revolucionário. E é muito interessante percebermos isso, que no caso de Stalin, o resultado final do processo revolucionário não é a sociedade sem classes ao estilo do comunismo, é a supremacia absoluta do Partido Comunista como a cabeça, o elemento aglutinador do sujeito-corpo e da coletividade massa. Portanto, o Partido Comunista como a cabeça de uma organização social meramente autômata, sem diferenciação, sem mobilidade, sem contradições internas, e, nesse sentido, a transformação da sociedade em uma grande sopa insossa, indiferenciada, marcada por uma identidade férrea interna, incapaz, então, mais de uma história propriamente dita, que depende, então, dessa mobilidade própria às diferenças. E como nós vimos nas aulas anteriores, e isso foi surpreendente, lembrem que nós comentamos muito essa questão,
nós simplesmente percebemos, nos demos conta, no caso, de que o comunismo é, em primeiro lugar, não uma teoria política, mas uma filosofia da natureza, né? E, aliás, uma filosofia da natureza que, para Stalin, se baseia em prognósticos objetivos, no caso, que conseguem suprir qualquer dúvida razoável e que são caudatários de uma investigação físico-biológica. Então, isso que é o mais interessante, nos faz lembrar de Hitler, assim como para Hitler o nacional-socialismo, o nazismo, teria uma base científica, e lembrem que ele caçoava das teorias fantasiosas, digamos assim, que não tinham base científica. Da mesma forma como Hitler, nós vemos agora em Stalin exatamente essa ideia de que o comunismo trabalha com hipóteses científicas arredias, imunes a qualquer dúvida razoável e, portanto, garantidoras de uma certeza forte, tanto em termos do conhecimento da natureza, quanto, para o nosso caso aqui, conforme nós vamos ver hoje, para essa guerra de exclusão total, de eliminação total contra a diferença, nesse caso contra a classe dominante, digamos assim, que se colocaria como a própria trava, essa classe dominante de qualquer revolução, de qualquer emancipação ao longo do tempo. E isso, antes de nós trazermos o texto, isso me permite uma última reflexão, que nós estamos tentando aqui a estudar as consequências da teoria pela teoria, obviamente trazendo elementos históricos, mas pensando efetivamente sobre a estrutura sistemática da teoria e as consequências que essa teoria, enquanto um todo elaborado e normativo, gera exatamente em termos de reflexão sobre a sociedade, sobre as relações sociais, sobre os valores comuns, sobre as práticas institucionais. Esse ponto é importante, ok? A análise filosófica, se por um lado ela precisa e bebe na perspectiva de uma análise social histórica, de uma contextualização histórica ou inclusive sociológica, por outro, ela tem como uma das suas intenções estudar a coerência teórica, a produção teórica, até porque o nosso objetivo é produzir teoria, e perceber, testar essas teorias a partir de múltiplas consequências possíveis ou não, a partir dos pressupostos dados, assumidos, produzidos por essas teorias em questão. Então, é nesse sentido que, às vezes, aqui, as minhas falas, talvez muito mais do que eu gostaria e poderia, extrapolam esse tipo de contextualização histórica, porque nós estamos falando de uma teoria, nesse caso o stalinismo, que se desenvolve nas primeiras 2 décadas do século XX, nas primeiras 3 décadas, e que tem como objetivo uma revolução social no contexto de uma sociedade semifeudal, que era a Rússia czarista. Não quero jamais, se vocês lembram, inclusive, das leituras dos teóricos literários russos da época, como, por exemplo, o Dostoiévski, vocês vão perceber exatamente algumas condições de atraso social, de miserabilidade amplas, que justificam, enfim, que geram esses movimentos revolucionários, e, enfim, com uma dinâmica própria, com uma justificação própria. Isso, em nenhum momento, gostaria de negar, mas sempre chamar a atenção que um dos aspectos interessantes é exatamente analisar essa produção teórica e a coerência sistemática dessas teorias a partir da nossa posição contemporânea, ok? Porque uma das características da cultura ocidental, aliás, de várias das culturas e dos arcabouços teóricos produzidos por essas culturas aos quais nós temos acesso, está exatamente nessa perspectiva de que, como já dizia com muita sabedoria o Augusto Comte, nós somos governados pelos mortos, né? Eles exercem sobre nós e nós deixamos que eles exerçam sobre nós uma autoridade, uma influência, às vezes maior do que seria efetivamente possível. E ser governado pelos mortos, uma metáfora para significar exatamente o arcabouço, a herança civilizacional que nos é legada por essas posições, por essas concepções de mundo, por esses movimentos amplos ao longo da história ocidental, e nesse caso estilizados como paradigmáticos para nós entendermos a história ocidental. Então isso é muito interessante, porque nós vemos essas teorias com mais ou menos intensidade serem retomadas, às vezes com uma naturalidade muito grande e com um esquecimento ou talvez uma idealização da história que deu origem a essas teorias,
que surpreendem ou pela ingenuidade ou pela tentativa corajosa de querer ressuscitar pontos que simplesmente são passado e que não têm mais condições nem teóricas, nem normativas e muito menos sociopolíticas de serem trazidos à tona como atualidade. Então, esse é o ponto importante que nós vemos do presente para, digamos, o nosso passado, que não é passado, obviamente, seguindo essa máxima do Comte, e também, de modo mais amplo, nós estamos lançando um olhar filosófico à construção teórica que, de fato, estas posições efetivamente produzem e em que sentido e consequências, enfim, quais consequências nós podemos tirar dali para, então, percebermos, no caso, a própria condição, a própria especificidade e o tipo de estruturação que nós temos no que tange ao nosso Estado democrático de direito na sua correlação originária com os direitos humanos e com o pluralismo social. Muito bem, dito isso, eu vou maximizar o restante dos nossos slides do texto de Stalin, Materialismo Histórico e Materialismo Dialético, ressaltando mais uma vez aquilo que lhes falei de passagem há poucos momentos, a saber de que na aula de ontem nós estudamos exatamente o marxismo dialético, que, como vocês viram, constitui-se na concepção de mundo, na filosofia da natureza do Partido Comunista Russo e, no caso, do stalinismo. Lembrando que Stalin não quer que a sua posição, que o comunismo seja chamado de ontologia, porque vocês viram no argumento de ontem, ontologia é ligada ao conservadorismo, às posições conservadoras, na medida em que, como vocês viram, há em Stalin essa simplificação da ideia de que a ontologia é basicamente defensora do imobilismo, da ossificação, do travamento social, e a dialética, ao contrário, dada essa sua estrutura agonística, essa sua condição de contradição essencial, seria então e levaria a uma perspectiva de movimento, de transformação, de inovação, de revolução, que é, no caso, a meta final, ou pelo menos o instrumento comunista para essa meta final, que é a sociedade sem classes, isto é, a sociedade sem diferenciação e, portanto, completamente pacificada de uma vez por todas em relação aos seus problemas estruturais internos. E nós vimos, portanto, e esse era o aspecto surpreendente de que eu lhes falava ontem, e inclusive hoje, no início da nossa aula, nós vimos ontem essa ideia de que é do marxismo dialético, ou seja, dessa concepção de natureza em termos físico-biológicos, que emerge o materialismo histórico, ou seja, a teoria política comunista, marxista, stalinista, propriamente dita. Então, partimos exatamente dessa ideia de que o marxismo histórico, isto é, a teoria política comunista, é caudatária do materialismo dialético, isto é, da filosofia da natureza marxista, e um dos aspectos centrais dessa correlação, dessa sobredeterminação, aliás, por parte do marxismo dialético em relação ao marxismo histórico, consiste exatamente nessa relação essencial, nesse necessitarismo que garante tanto a completa objetividade do fato natural e do fato social, quanto, então, a confiança, a extrema confiança da teoria política nessa sua cruzada antissistêmica, nessa sua guerra, digamos assim, de destruição total do elemento, no caso, as classes dominantes, que impera o travamento, que impera, no caso, a evolução histórica e, nesse sentido, a renovação social em termos dessa revolução proletária. E aí vejam, então, eu quero trabalhar com vocês hoje 8 consequências da aplicação do materialismo dialético, isto é, da filosofia da natureza comunista, à política, isto é, ao materialismo histórico. Lembrando que, para Stalin, a filosofia da natureza é marcada por essa relação essencial como contradição, como dialética entre opostos, como luta entre opostos. E, aliás, lembrem exatamente da passagem final do slide que nós estudamos ontem, que foi exatamente essa afirmação de Lenin de que a dialética, que é o movimento da natureza, a dialética não é, lembrem, um método de estudo apenas, ela é o movimento da natureza,
interno à natureza, intrínseco à natureza, e também, como consequência, um movimento intrínseco, interno, estrutural à própria evolução social. Essa dialética é o estudo, e aí vejam agora, da contradição na própria essência dos objetos. Vejam, a contradição na própria essência. Isto não é algo que nós produzimos interpretativamente. Na própria essência dos objetos está a contradição. Ela é, portanto, uma posição pré-política, pré-jurídica e com esse caráter essencialista e naturalizado, que tem como consequência uma compreensão ahistórica naturalizada e, então, obviamente, apolítico-despolitizada. E aí ele complementa: desenvolvimento é a luta dos opostos. E aí vocês vejam, então, antes de entrar, no caso, na análise dessas 8 consequências, que se Darwin, por meio dos conceitos de seleção sexual e de seleção natural, despolitizava a questão racial, a produção do negro e do indígena como minoridade, despolitizava e naturalizava também a separação, a diferenciação e a supremacia do macho em relação à fêmea, e, portanto, naturalizava e despolitizava o binarismo de gênero, a heterossexualidade compulsória e, finalmente, o machismo. E, finalmente, se Darwin, por meio, mais uma vez, de ambos os conceitos, seleção natural e seleção sexual, e principalmente, no caso, seleção sexual, naturalizava e, portanto, despolitizava as desigualdades sociais como caudatárias, basicamente, da carga genética hereditária a cada sujeito humano, em Hitler, por meio da sua ideia do jardim da natureza e daquelas 3 leis estruturantes, compartimentação, purismo e luta especistas, que transliteradas à sociedade implicavam, no caso, no purismo, na compartimentação e na luta raciais, Hitler, da mesma forma, despolitiza e naturaliza as relações sociais, e, nesse caso, o tipo de postura das supostas raças inferiores em relação às raças, das supostas raças superiores em relação às raças inferiores, que seria, no caso, essa atitude delas, a eugenia em primeiro lugar, e então, em segundo lugar, a escravização, a instrumentalização e a sua eliminação. Se Darwin e Hitler faziam isso, Stalin, mais uma vez, recorrendo a essa perspectiva da sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, na medida em que concebe a contradição como uma característica essencial aos objetos e, portanto, também às relações sociais, ou seja, mais uma vez, de modo pré-político, também naturaliza e despolitiza estas mesmas dinâmicas sociais. E, nesse sentido, se compreende por que aqui há uma guerra de destruição recíproca, ilimitada, imediata, direta, sem mediações, porque, de fato, nós só seguimos uma, repito mais uma vez, dialética natural. Não se trata aqui de uma perspectiva de produção social da objetividade, da normatividade, e, nesse sentido, de um conflito de interpretações que extrapola o âmbito teórico e assume, obviamente, a luta social. Se trata, no caso de Stalin, do puro e simples dualismo, maniqueísmo moral, transplantado aqui, como nós vimos também em Darwin e Hitler, nessa ideia de uma sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. E é nesse sentido, então, que nós temos, conforme eu estou lhes falando, as 8 consequências políticas da aplicação do materialismo dialético, da filosofia da natureza comunista ao materialismo histórico, isto é, a teoria política comunista. E a primeira consequência é exatamente que das leis objetivas da natureza nós vamos diretamente às leis objetivas da sociedade. E eu repito mais uma vez esse qualificativo, diretamente às leis da sociedade, ao ponto, então, como consequência de que a análise social é uma consequência, é subsidiária à análise natural, da análise natural. E ele, então, nos diz: é fácil perceber a enorme importância, vejam só que interessante, da generalização dos princípios do materialismo filosófico, o materialismo dialético, ao estudo da vida social, da história da sociedade. A enorme importância que tem a sua aplicação à história da sociedade e à ação prática do partido do proletariado. Muito interessante, então, vocês vejam
o que ele está chamando a atenção aqui? Exatamente para o fato de que ele vai aplicar, e é importante perceber-se, como ele mesmo nos fala, a centralidade dessa aplicação da filosofia da natureza comunista à interpretação propriamente sociopolítica da história da sociedade e, no caso, da luta revolucionária em termos do partido do proletariado. E ele nos diz, então, se a conexão dos fenômenos naturais e o seu condicionamento recíproco são leis do desenvolvimento da natureza, então a conexão e o condicionamento recíproco dos fenômenos da vida social são também não uma causalidade, mas leis do desenvolvimento da sociedade. Então, isso é muito interessante, vocês vejam, o problema não está no fato de que a ciência natural e a ciência social trabalha com certas regularidades, com certos fenômenos macroestruturais. Esse não é o problema, isso, na verdade, é a condição da ciência. E, aliás, vejam vocês que são funcionários profissionais em diferentes áreas das instituições públicas, que um dos nossos trabalhos mais básicos é exatamente analisar e julgar, avaliar fenômenos cotidianos à luz de teoria objetiva, portanto, dessa pressuposição de que a teoria objetiva capta condições e dinâmicas estruturais, digamos assim. O roubo, por exemplo, com certas condições específicas, pode ser enquadrado no princípio X ou Y em termos do Código Penal, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo, então, o nosso trabalho formativo, o atendimento psicológico, etc. Tá? Então, todos nós, e não haveria ciência se não for assim, trabalhamos com conceitos, práticas, valores, objetivos que trazem em si a pressuposição de comportamentos, de dinâmicas naturais, ou então, no caso das humanas e sociais, de dinâmicas sociais que têm um caráter estrutural, que os indivíduos, estando socializados em uma forma de vida, assumem como lei objetiva e, portanto, têm comportamentos objetivos consequentes. Isso não é nenhum problema. O problema está exatamente em entender isso, ou seja, esse tipo de ação macroestrutural, como se fosse uma lei necessitarista pura e simples que se sobrepõe de modo direto às ações dos indivíduos e dos grupos ao longo do tempo, ao estilo dos próprios fenômenos naturais. Aqui nós já entramos em um grande problema, porque vocês vejam, assim como os fenômenos sociais possuem uma lei essencial que os move, se nós assumirmos essa premissa, como faz Stalin, nós também estamos assumindo que as leis sociais, que a dinâmica social é simplesmente uma perspectiva essencialista e naturalizada que não detém, que não é dinamizada por espontaneidade, por voluntarismo, por liberdade e, finalmente, em última instância, por planejamento e possível reforma recíproca. Então, o que o Stalin está querendo dizer é que, seguindo essa dinâmica natural, os fenômenos sociais têm uma lei evolutiva essencial que independe da consciência individual e, portanto, que é infensa, que não é afetada, que não é destruída, na verdade, que não é minimizada, na verdade, é emperrada pela reforma social. Portanto, inclusive, percebendo a reforma social, como nós vamos ver logo adiante, como um verdadeiro problema, ou a conciliação, os acordos políticos, como, mais uma vez, um outro problema que impede essa lógica imparável da evolução histórica como luta de classes, como contradição elevada ao seu grau máximo, ao ponto, então, da extinção do polo negativo dessa equação, dessa dialética natural. E ele complementa, então, isso significa que a vida social, a história da sociedade, deixa de ser uma acumulação de causalidades, e, inclusive, nesse sentido, deixa de ser espontânea, deixa de ser reflexiva, já que passa a ser um desenvolvimento, e aí vejam aqui o termo, natural da sociedade, essencial da sociedade. O natural aqui, ele expressa tanto essa ideia de uma lei natural, de uma vinculação da lei social à lei natural, digamos assim, quanto essa ideia de uma dialética essencial ao próprio ser das coisas, como nós vimos na passagem que eu li com vocês antes, que nós, inclusive, estudamos na parte final da aula de ontem. E aí vejam, e o estudo da história da sociedade transforma-se em ciência. Então, o Stalin insiste muito nessa ideia de que só haveria a possibilidade de uma
ciência social se de fato o tipo de dinâmica, de dinâmica normativa própria à natureza fosse extensivo à dinâmica própria à sociedade, dando então regularidade, necessidade interna, sistematicidade e finalmente capacidade de previsão na medida em que nós temos, no caso da filosofia da natureza, um darwinismo, digamos, enquanto lei natural, e na medida em que nós temos agora, então, no marxismo, no comunismo, enquanto filosofia da história, a capacidade de prever e definir quais os passos, na verdade, todos os passos da evolução humana ao longo do tempo até esse estágio final, que é o comunismo, e que é caracterizado exatamente por essa situação de ausência de diferenciações internas e, portanto, de pacificação plena. E, aliás, vocês vejam mais uma vez, essa é uma tônica dos regimes de exceção, sem nenhuma exceção, me perdoem aqui o trocadilho, essa é a tônica dos regimes de exceção, em geral, a ideia de que a diferença, a contradição, ela é o mal, é um problema que precisa ser sanado exatamente por meio da violência direta, da destruição das mediações e, portanto, da erradicação do polo negativo dessas contradições. Isso é muito interessante, porque vocês vejam, há poucos dias eu li o AI-5, um dos aspectos centrais estava em que a dissidência política poderia ser, no caso, erradicada por esse, no caso, e é isso que constitui o AI-5, por essa ideia de que o executivo, correlatamente ao Conselho de Segurança Nacional, poderia agir de modo extraconstitucional e infraconstitucional. É bem interessante que um dos argumentos mais centrais, quando vocês leem o AI-5, é exatamente essa ideia de que ele se constitui em uma carta em aberto, em uma, como chama, uma carta em branco, um recibo, um cheque em branco, era isso que eu queria dizer, para o executivo, ouvido sempre ali, essa expressão aparece muito, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, possa agir fora da Constituição e, portanto, de modo infra e extraconstitucional, julgando, portanto, em essência, a Constituição completamente por terra. Então, muito interessante, os regimes de exceção, sem exceção, assumem essa ideia de que a diferença, a contradição, a contraposição é um mal e precisa ser estancada, precisa ser erradicada, tanto internamente, ao próprio partido, ao próprio grupo, à própria seita, ao próprio líder personalista, quanto, então, no âmbito das relações sociais e, nesse caso, do polo negativo destas mesmas relações sociais. E vocês vejam por que isso no caso de Stalin, porque nós temos aqui uma ciência social que, caudatária da biologia, é extremamente rigorosa, uma vez que ela é demarcada por leis necessárias, por desvelar a essência do objeto social, quanto, então, por permitir uma previsão, não só uma análise, não só uma análise do passado, permitir não só uma análise do passado, quanto também uma previsão de todos os passos subsequentes até esse estágio final da paz universal, da paz absoluta, como no caso, a erradicação da diferença, do pluralismo, da diversidade, e nesse sentido, como transformação da sociedade como um todo, enquanto uma mera massa corporal autômata, governada por esse cérebro, por essa cabeça que é o partido único, a seita única, o líder personalista, etc. E ele continua, então, isso significa que a ação, vejam só a consequência, então, né, as leis sociais, as leis naturais que fundamentam as leis sociais oferecem esse rigor forte em termos teóricos e, portanto, dão uma certa cientificidade, aliás, dão uma grande cientificidade, arredia qualquer dúvida razoável ao Partido Comunista em termos dessa sua prática revolucionária, antissistêmica. E vejam, então, isso significa que a ação prática do Partido do Proletariado deve basear-se não em desejos louváveis de personalidades eminentes, ou seja, a ação prática do Partido do Proletariado não se baseia no juízo de pessoas que têm algum, digamos, nível de desenvolvimento intelectual superior a outros. Essa ação prática do proletariado também não se baseia, vejam só, nas exigências da razão,
isso é um pouco uma reminiscência da filosofia kantiana, ou seja, de que, lembrem do rigorismo moral kantiano, né? O sujeito moral, ele não tem liberdade para agir de modo imoral, digamos assim, se com isso se entender que ele pode sempre captar para si a exceção à regra que ele defende para os outros. É uma contradição da razão. Se você defende, de fato, que a lei vale para todos, ela vale também para você, ou ela não vale para ninguém. Então, essa é, digamos, o eixo estrutural. Há uma conexão lógica que é necessária também para as leis morais, não só para as leis naturais. As leis naturais seriam exatamente a perspectiva da causalidade, lembremos da física newtoniana. Mas as leis morais, que não seriam leis naturais, obviamente, e que se baseiam na pressuposição da liberdade, elas comprovam exatamente que, por meio da prática, que existe liberdade, e a liberdade, por sua vez, dá esse qualificativo de lei moral e não condicionamento, digamos assim, às ações humanas. E isso significa também, como eu estou lhes falando, que seu sujeito moral, apelando para a sua liberdade, para a sua razoabilidade racional, se ele faz isso, ele também tem que assumir que a sua ação precisa estar adscrita a essas normas morais, uma vez que ele quer que a sociedade como um todo funcione de acordo com uma perspectiva racional, isto é, desde o primado das exigências morais da razão e, obviamente, das exigências do direito positivo, que faz parte que é a materialização dessas exigências morais da razão. Então, vocês vejam aqui o que o Stalin disse negativo. A ideia de uma ação política que obedeça a certos condicionamentos, certas exigências, como vocês viram aqui, da razão, e uma das exigências da razão em Kant é que a lei moral não pode dar, que a política, aliás, não pode dar nenhum passo enquanto não se basear em leis morais, nas leis da razão. Então, no caso de Stalin, aqui, as leis da razão, isto é, esse suposto normativismo moral da política, do direito, simplesmente não faz nenhum sentido, porque o que importa é a análise factual do fato social enquanto uma dialética essencial aos objetos sociais, enquanto uma filosofia da história evolutiva, com esse caráter reto, direto, progressivo rumo a essa paz última, em termos de uma luta de classes que leva à anulação do polo negativo, em termos dessas classes. Então, vocês viram, é por isso que ele vai dizer, então, que a ação prática do Partido do Proletariado não só não se baseia em personalidades eminentes ou em exigências da razão, como também não se baseia, vejam ali, na moral universal. Porque a moral universal, ela é uma moral sem contextualização fática, sem vinculação histórica, pelo menos para Stalin, obviamente. E, nesse sentido, ela não faz parte de uma lei natural. Por que não faz parte de uma lei natural? Porque, como vocês viram, a lei natural é a luta entre opostos direcionada à extinção do velho e à emergência e consolidação do novo. Então, moral universal aqui é, na verdade, uma lei antinatural, assim como no caso de Hitler, a miscigenação era antinatural. E gerava, no caso de Hitler, essa destruição da raça superior, a decadência civilizacional, aqui no caso, gerando, então, esse emperramento da filosofia da história, do progresso histórico em termos de hegemonia da classe subalterna, com capacidade de acabar com a luta social de uma vez por todas. Então, a ação prática do proletariado não se baseia nisso, e como vocês viram aqui, mas nas leis do desenvolvimento da sociedade, no estudo dessas leis. Então, muito interessante, a transformação social depende do conhecimento dessa dialética essencial própria à evolução social, própria às relações sociais, própria aos grupos sociais, e que, portanto, em vários aspectos, tem nesses grupos apenas, digamos, as marionetes particulares a cada momento histórico dessa dinâmica mais ampla, dessa ontologia necessitarista mais ampla que vai da natureza para a cultura, da natureza para a história, da natureza, enfim, para a política. Muito interessante, então, as leis objetivas da natureza
conduzem diretamente à formulação e à possibilidade de conhecimento e de planejamento relativamente às leis objetivas da sociedade. E então, nós temos como segunda consequência da aplicação do materialismo dialético ao materialismo histórico, isto é, da filosofia da natureza comunista, a filosofia ou a teoria política comunista, exatamente a ideia de que se a biologia como ciência da natureza é exata e objetiva, então a ciência social é tão exata e objetiva quanto. Então, muito interessante, só uma parte, há poucos dias eu me interessa muito o estudo dos regimes de exceção da segunda metade do século XIX e, de modo específico, dessa primeira metade do século XX. E eu fui procurar, então, na internet, no marxistas.org, que lá vocês encontram uma ampla gama de textos marxistas, se havia alguma questão correlata a essa da ciência natural comunista, marxista, e eu fiquei surpreso que existia lá. Eu achei um dos artigos que era sobre a agricultura marxista comunista nesse contexto de dialética natural, de dialética da natureza advinda do darwinismo. Achei extremamente curioso como essa ideia da sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura da normatividade no comunismo russo, no caso, foi levada às últimas consequências, inclusive no que diz respeito à produção de prognósticos e de conhecimentos em torno à questão agropecuária, agricultura, nesse caso. Achei muito interessante. Assim que encontrar de novo esses textos, que eu tive que fazer uma formatação no computador, perdi muitos deles, eu compartilho com vocês para vocês perceberem exatamente como essa ampla ênfase da filosofia da natureza, do darwinismo, no marxismo, implicou não apenas nesse tipo de especificidade da teoria política, mas também, no caso, até na própria extensão desses dados as próprias, digamos assim, ciências naturais comunistas próprias, desenvolvidas no contexto da URSS. Então, em relação a essa segunda ideia, como a biologia é uma ciência da natureza exata e objetiva, da mesma forma, na medida em que ela serve como arcabouço paradigmático para a constituição da ciência social, esta se torna tão exata e objetiva quanto. E vocês lembram que, aliás, na aula de ontem nós vimos exatamente essa ideia, entre outras tantas, ou seja, as leis produzidas pela ciência natural são representação direta da própria dinâmica natural. Lembram que ele apelava para Lenin, no caso, dizendo exatamente isso, que para Lenin as leis da biologia, as leis da ciência natural são maximamente objetivas. E nesse sentido, como vocês veem agora, as leis sociais, na medida em que se fundam naquelas, são tão objetivas e exatas quanto. Vejam que aqui o qualificativo exata, objetiva é fundamental porque dá tanto essa ideia de um necessitarismo social, das leis sociais que ele chamou a atenção, quanto, inclusive, essa projeção para o futuro. Ok? Não apenas a leitura sistemática do passado, mas a projeção para o futuro, que é uma das tônicas, no caso, da filosofia da história comunista, porque o objetivo do comunismo não é só compreender e corrigir o passado, é construir o futuro, construir o estado, a condição do futuro. E esse é o ponto interessante. Para você conhecer o futuro, você não precisa só conhecer, pelo menos nessa lógica, o passado, mas também saber para onde vai, qual o caminho, qual é o estágio, digamos, o final, o ápice, o apogeu desse mesmo futuro, e é isso que ele está querendo chamar a atenção aqui quando afirma que a ciência social caudatária da biologia é tão exata e objetiva quanto esta mesma biologia, enquanto objetivação, enquanto representação das leis naturais. E aí vejam a naturalidade com a qual ele passa das supostas leis naturais para as leis sociais, da ciência natural para a ciência social. Vejam só, se o mundo é cognoscível e o nosso conhecimento das leis, do desenvolvimento da natureza é fidedigno e tem um valor de verdade objetiva, então a vida social, o desenvolvimento da sociedade é igualmente cognoscível
e os dados da ciência sobre as leis do desenvolvimento da sociedade são fidedignos e têm o valor de verdades objetivas. Muito interessante, vocês vejam, se a biologia é objetiva, então a ciência social é objetiva. Se a ciência natural é exata, então a ciência social é tão exata quanto. Vocês vejam, nada nos autorizaria a conclusão, no caso, a partir dessa premissa da ciência natural, a não ser, como nós estamos percebendo aqui, como nós vimos em Darwin, como nós vimos em Hitler, que há não só essa equiparação entre lei natural e lei social, mas também essa sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que implica em que a antropologia, a cultura, a normatividade é meramente uma emanação, uma ramificação e, portanto, subsidiária dessa condição pré-política, pré-social e a histórica que é definida como ciência natural nesse caso. E aí vejam, isto significa que a ciência que estuda a história da sociedade, não obstante toda a complexidade dos fenômenos da vida social, e esse que é o ponto aqui que interessa a Stalin, e que interessa, no caso, por causa do Partido Comunista como monopolizando esta ciência exata, então pode tornar-se em uma ciência tão exata quanto a biologia. Então, só lembrando aqui que ontem algum colega, eu acho que foi o Carlos, chamou a atenção de que não era a biologia a qual o Stalin se referia, que seria mais uma filosofia da natureza. Aqui está, mais uma vez, exatamente essa comprovação de que para ele se trata, assim, da biologia, porque ele não quer cair, lembrem, numa perspectiva de ontologia propriamente dita, de formalismo filosófico. Ele quer trabalhar com dados factuais, empíricos, digamos assim, com leis naturais, e nesse caso, então, seria a física e a biologia. E aí, então, ele complementa, capaz de utilizar as leis do desenvolvimento da sociedade na aplicação prática. Então, vejam mais uma vez que é isso que interessa a Stalin. Nessa correlação e nessa sobredeterminação entre leis naturais e leis sociais, ou seja, garantir que a análise social e, portanto, a prática política encabeçada pelo Partido Comunista tenha o caráter de cientificidade, exatidão e, portanto, certeza, imunes a quaisquer dúvidas que geram como consequência essa luta autodestrutiva que tem como núcleo o apagamento do polo, lembrem que ele falou na aula anterior, do polo negativo da vida social, assim como acontece na natureza, em que o polo negativo ele é subsumido, ele é, enfim, superado por esse polo positivo, por digamos assim, o objeto, a espécie em extinção é superada, então, pelo objeto, pela espécie que constitui o resultado presente, e então essa condição de maturação em relação ao passado evolutivo. Então, muito interessante aqui, o objetivo é dizer que o Partido Comunista tem um saber absoluto, capacidade de previsão plena, de leitura do passado, de leitura do presente e de compreensão de até onde vai a evolução humana em termos do futuro, para, a partir disso, e aliás, por causa disso, instituir essa perspectiva revolucionária com caráter antissistêmico. É o que ele vai dizer, inclusive, agora, quando nos fala que isto significa que o partido do proletariado, na sua ação prática, deve guiar-se não por quaisquer razões fortuitas, porque, lembrem, a natureza não é fortuita, não é voluntarista, não é espontaneísta, ela é sistemática, objetiva, necessária e previsível, e inclusive com um direcionamento final. E aí vejam, mas pelas leis do desenvolvimento da sociedade e desde conclusões práticas que dela decorrem. E uma das conclusões práticas, aliás, que ele vai retomar lá na frente é essa: não existe moral universal, existem leis da sociedade, portanto, condições essenciais à própria dinâmica social, aos próprios grupos e aos papéis que esses grupos desempenham ao longo do tempo, que são exteriores à própria história, ou pelo menos às próprias ações dos sujeitos dos grupos individualizados, e que geram, então, consequências técnicas, consequências
de uma lógica objetiva que não é normativa, aliás, que é anormativa, naturalizada, apolítico-despolitizada. Então, vocês vejam que é muito interessante isso. Os regimes de exceção se propõem também como regimes políticos, mas, em última instância, eles não são regimes políticos, porque não há política em regimes de exceção. Há uma concepção ontológica necessitarista, naturalizada, técnica, a lógica fria do Hitler e, portanto, também uma perspectiva apolítico-despolitizada. As dinâmicas sociais, as diferenciações sociais, as estratificações sociais e, portanto, também os próprios princípios evolutivos, eles não são construções relacionais, eles estão dados de uma vez por todas em termos de biologia, e aí, no caso, seleção sexual e seleção natural, ou então racialidade, raça, ou então aqui antagonismo entre opostos. Isso é muito surpreendente também quando nós analisamos com calma, de percebermos que não há política nos regimes de exceção, porque eles são exatamente a antipolítica, a destruição da política enquanto essa disputa, essa interação, essa relacionalidade entre opostos, em termos de diversidade, e nesse caso, perspectivista, em termos de interpretações sobre as normas, as práticas, os valores sociais. Por isso, inclusive, a perspectiva do institucionalismo como o eixo de decisão quando se trata do devido processo legal, dos direitos e das garantias fundamentais, da produção de normatividade pública, entre outras coisas. Mas no caso dos regimes de exceção, simplesmente a política é a última das preocupações e a última das consequências das suas posições normativas, porque, de fato, aqui nos regimes de exceção, o que vale não é a política, mas o condicionamento essencialista, naturalizado próprio a essa posição e a essas condições, a esses princípios pré-políticos de mundo. E aí, vejam, isto significa que o socialismo deixa de ser um sonho sobre um futuro melhor da humanidade e se transforma em ciência. Por quê? Porque ciência, porque de fato consegue compreender as leis da evolução, que são essenciais, e nesse sentido compreender até onde elas vão dar e quais as consequências que elas colocam como necessárias para que haja, então, evolução e transformação social planejada. E vejam, nesse sentido, o socialismo deixa de ser uma utopia e se torna, como é o caso já desde as posições de Marx em sua crítica ao socialismo utópico, se torna, então, uma ciência, o socialismo científico. E ele complementa, então, isto significa que a ligação da ciência e da ação prática, da teoria e da prática, a sua unidade deve tornar-se a estrela polar do proletariado. Mas vocês vejam que aqui é uma união entre teoria e prática extremamente perigosa e problemática, porque se trata simplesmente da união entre leis naturais, teoria, e prática, leis sociais, ação política. Então, esse tipo de compreensão de teoria e prática é simplesmente um cheque em branco, como eu estou lhes falando, para o assassinato em massa, para a violação de direitos e garantias fundamentais, porque a lógica por trás, pelo menos no caso do nazismo e do stalinismo, é exatamente a reprodução no âmbito da sociedade, como lógica fria, mais uma vez lembrando do termo hitleriano, da dinâmica natural, que é uma dinâmica não normativa, apolítico-despolitizada e, nesse sentido, necessitarista. Então, esse é um ponto muito interessante, porque, obviamente, as ciências sociais, as ciências humanas e sociais partem da correlação teoria-prática, mas nunca nesse sentido de sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. E, aliás, percebendo aqui exatamente o grande problema, pelo menos no contexto da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX, em torno aos regimes coloniais e de exceção calcados ou no racismo estrutural, ou então nessa correlação e nessa sobredeterminação por parte das leis naturais em relação às leis sociais. E aí, então, vejam uma terceira característica, uma terceira consequência da aplicação do materialismo dialético, isto é, da filosofia da natureza, da biologia comunista, à política, ao materialismo histórico, está nessa ideia de que a sociedade, lembrando que sociedade aqui como leis essenciais da evolução sociohistórica, essa sociedade determina a consciência. A consciência, portanto, como secundária, e então
essa sociedade enquanto um sistema de necessidade, enquanto sendo primária, sobredeterminante. Assim como na natureza, lembrem, o instinto darwiniano, ou instinto racial, no caso de Hitler, determinariam, então, os comportamentos das espécies e dos indivíduos das espécies em particular. E ele nos diz, no caso, o Stalin, se a natureza, o ser, o mundo material é primária, enquanto a consciência, o pensamento, é secundária, derivada, se o mundo material constitui uma realidade objetiva, existindo independentemente da consciência das pessoas, então vejam, por exemplo, vejam, aliás, aqui, o mundo externo, seja no âmbito biológico, seja no âmbito social, ele existe independentemente e de modo sobredeterminante em relação aos sujeitos, vamos pensar, naturais, ou então, no segundo caso, aos sujeitos sociais, a isso que ele chamou aqui de consciência, que era o termo, no caso, a natureza, consciência, natureza, cultura próprio à filosofia moderna. E aí vejam, enquanto a consciência é um reflexo desta realidade objetiva, vejam sempre essa ideia, a consciência como reflexo, como uma emanação, uma consequência, algo meramente subsidiário, o que não faz jus a essa reflexão, por exemplo, própria às ciências humanas e sociais contemporâneas, de que socialização e subjetivação, portanto, inserção social e autoconsciência se dão concomitantemente. Não existe o quem vem antes, o ovo ou a galinha, digamos assim. Existe exatamente essa relação originária que simplesmente não pode ser separada, digamos assim, e que só por isso, se por um lado permite o prognóstico social, por outro impede exatamente a redução desse prognóstico social e do trabalho institucional de previsão, gerenciamento, engenharia social, a uma mera aplicação direta e técnica do comportamentalismo, digamos, da primeira metade do século XX, do Burrus Skinner, entre outros, o russo lá, que me fugiu agora o nome dele, o Pavlov, no caso, exatamente nesse contexto. E lembrando que o comportamentalismo da primeira metade do século XX trabalha com essa perspectiva do condicionamento genético fisiológico, ok? O Burrus Skinner e o Pavlov são exemplos muito claros de aplicação ou de reelaboração, no caso dessas teorias da determinação genético-fisiológica, dessa correlação lei natural, lei social, para o âmbito, então, da interpretação do fenômeno humano, no caso, e que, aliás, na antropologia contemporânea, são negadas de modo peremptório. Aliás, apenas uma dica a vocês, na medida em que a disciplina de antropologia filosófica que eu ministro para os nossos alunos da graduação, eu imagino que não tenha ministrado para nenhum de vocês, a antropologia, enquanto uma disciplina acadêmica própria ao conjunto das disciplinas constituintes dos cursos de filosofia, é uma criação do século XX, das primeiras 3 décadas do século XX, em particular por parte do Ernest Cassirer e do Max Scheler. E ela tem como reação exatamente essa tentativa de reduzir a questão humana a essa condição de um comportamento maquínico, de uma previsibilidade, digamos, fisiológica, de um princípio fisiológico em termos, no caso, do sistema receptor e do sistema reator, que é uma das teses desses psicólogos e fisiólogos da primeira metade do século XX. Eu citei para vocês aqui o Pavlov e o Skinner, mas vocês poderiam perceber também isso no von Uexküll, que, aliás, diga-se de passagem que esses autores, eles são citados por teóricos, no caso, como Cassirer, Scheler, Gadamer, inclusive. Isso é muito interessante, que são os eixos estruturantes da produção da hermenêutica, da fenomenologia, e, nesse caso, da ideia de que a sociedade é um mundo da vida demarcado, sim, por práticas sociais estruturais, mas também pela espontaneidade, pela liberdade, e, nesse caso, por isso que eu chamei a atenção como correlação entre socialização, subjetivação
evolução social e autoconsciência como eixos simplesmente impossíveis de serem separados e, ao mesmo tempo, de serem percebidos em termos ontogenéticos de quem vem primeiro e quem vem depois, digamos assim. Muito, muito interessante esse tipo de perspectiva. E vocês vejam que aqui, no caso do Stalin, assim como no caso do Hitler, do Darwin, existe uma resposta clara a quem veio antes, o ovo ou a galinha, que é exatamente a seleção sexual, a seleção natural, exatamente a raça, ou exatamente aqui a dialética entre opostos, digamos assim, que gera, então, a consciência, aqui como nós estamos vendo. E eu repito essa passagem, se a natureza, o ser, o mundo material é primária, enquanto a consciência, o pensamento é secundária, derivada. Se o mundo material constitui uma realidade objetiva, existindo independentemente da consciência das pessoas, enquanto a consciência é um reflexo desta realidade objetiva, então a vida material da sociedade, vejam sempre essa ideia da vida material, o seu ser é igualmente primária e a sua vida espiritual é secundária. Portanto, vocês vejam a base material, que seria essa perspectiva econômica nua e crua, seja lá o que o Stalin queira entender com, ou mesmo Marx, com uma base material pura, e a cultura, isso que ele chama aqui de vida espiritual, é então secundária, caudatária dessa base material nua e crua, digamos assim. Então, muito interessante, a cultura, e nesse caso a consciência, são sempre caudatárias dessa sociedade enquanto um sistema de necessidade objetivo. E aí ele continua, a vida material da sociedade é uma realidade objetiva, existindo independentemente, vejam agora, era isso que me interessava, a vida material da sociedade é uma realidade objetiva, existindo independentemente da vontade das pessoas. E pessoas aqui não apenas no sentido do sujeito individual, do Carlos, da Abigail, etc., mas também no sentido da classe social, ok? Existe sobreposta de modo sobredeterminante aos sujeitos coletivos, se vocês quiserem, supondo que classe social possa ser interpretada nesse sentido de sujeito coletivo, digamos assim. Enquanto a vida espiritual, o Stalin continua, da sociedade, é o reflexo desta realidade objetiva, o reflexo do ser. E aí vejam, então, as consequências. Isso significa que é preciso procurar a fonte da vida espiritual da sociedade, da origem das ideias sociais, das teorias sociais, das opiniões políticas, das instituições políticas, não nas próprias ideias, teorias, opiniões e instituições políticas, mas nas condições da vida material da sociedade, no ser social, do qual estas ideias, teorias, concepções, etc., são o próprio reflexo. Vocês vejam, esse é o ponto importante, ok? Existe sempre uma realidade pura, ou pelo menos uma realidade primigênia, que é vestida, no caso de Stalin, ou no caso de Hitler, no caso das posições ontológicas, essencialistas e naturalizadas, na verdade, usando o termo do Heidegger, das posições ontoteológicas, porque aqui entra tanto a ontologia quanto a teologia, e nesse caso, aliás, o próprio Heidegger chamava atenção à biologia. Existe uma realidade, conforme eu lhes dizia, que é pura e que é vestida por diferentes ideologias. E nesse sentido, a ciência, nesse caso, interpretada por Stalin enquanto a base, o instrumento do Partido Comunista, ela despe essa natureza pura das roupas que impedem a compreensão correta dela, falando metaforicamente, e permite, portanto, compreender que quaisquer roupas culturais, normativas, simbólicas, são caudatárias de uma realidade que é anterior às próprias roupas normativas, né? Então, vocês vejam, existe uma causa encausada, ou, melhor, talvez, uma dinâmica essencialista e naturalizada que está anteriormente às próprias interpretações que nós fazemos dela. E tal dinâmica, que é reconstruída pela ciência natural e que é assumida pela ciência social, permite, então,
compreendermos que tais condições materiais, que essas condições materiais é que de fato constituem toda a possibilidade ou o fundamento desde o qual as perspectivas normativas como um todo, a certa e todas as outras erradas, obviamente, não seria um regime de exceção se não tivesse esse qualificativo. Então, tanto a condição certa quanto as condições erradas, tanto a interpretação certa quanto as interpretações erradas, sempre se remetem a esta base primigênia a qual, uma vez objetivada, interrompe, desconstrói todas as interpretações e então permite a hegemonia dessa compreensão direta de tal realidade primigênia, pré-política, pré-cultural, ahistórica, pré-social, pré-linguística, inclusive. Por isso, nesse sentido que Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Habermas, o próprio Richard Rorty, por exemplo, vão dizer que tudo é linguagem, que tudo é interpretação. Aliás, se eu não me engano, até o Nietzsche já tinha essa ideia de que tudo é interpretação, inclusive, no caso de Nietzsche, esta interpretação que ele propunha. O próprio Foucault, no caso, vejam, por exemplo, no caso da filosofia francesa, a ideia de relações de poder que se dão como linguagem, por meio da linguagem, né? Então, por isso, essa intenção Foucaultiana, derridiana, entre outras, de análise discursiva. Aliás, a própria questão da análise do discurso enquanto disciplina acadêmica que devém dessa tradição francesa e que depois é assumida pela filosofia, pela teoria social indiana, o Baba, aquela autora do Pode o Subalterno Falar, eu sempre me esqueço o nome dela, enfim, dois que eu me lembro agora, porque senão aqui vou ficar gaguejando um monte, lembrando dos outros que agora que eu estou tendo um branco aqui na minha mente. Vejam, portanto, aqui, a consciência, a cultura, a normatividade é caudatária dessa condição pré-política pura, objetiva, que ele chama aqui de base material da vida social. E aí, então, a consequência, tal a existência da sociedade, isto é, da base material de produção, tais as suas condições materiais de vida, e aí, então, como consequência, tais as suas ideias, as suas teorias, as suas opiniões políticas, as suas instituições políticas. Portanto, o necessitarismo social, caudatário desse necessitarismo biológico, e nesse aspecto, a consciência, a dinâmica política é meramente uma emanação da dinâmica pré-política em sentido estrito. E aí vocês vejam, então, como consequência, lembrem que ele chamou a atenção para nós até agora dessa necessidade de nós nos mantermos permanentemente focados nas leis sociais e não em projetos normativos universais, em utopias universais. Então vejam como quarta consequência da aplicação do materialismo dialético à política, exatamente essa ideia de que o que importa a ação política não são os projetos universais, mas sim as condições da vida real da sociedade. E aí vejam, isso significa que para não errar em política e para não cair em sonhos vãos, vocês vejam sempre essa ideia do direito, da moral, desses projetos universais que se dão nessa intersecção entre direito e moral, como sonhos vãos, ok? O partido do proletariado deve basear a sua ação não em princípios abstratos da razão humana, mas nas condições concretas da vida material, da sociedade. E essas condições concretas, elas se ramificam pelo menos em três aspectos. Primeiro, se tratam de leis de necessidade. Segundo, de uma dinâmica sobredeterminante. E terceiro, a interpretação e o enquadramento delas é técnico e não normativo. Lógica fria e não perspectiva político-moral. E aí vejam, com condições concretas da vida material da sociedade enquanto força decisiva do desenvolvimento social. Não em desejos louváveis das grandes figuras, mas nas necessidades reais do desenvolvimento da vida
da sociedade, e uma delas é a luta, a contradição antagônica e, portanto, a necessidade de destruição do polo negativo dessa dinâmica social, que é exatamente dualista maniqueísta, o polo negativo, o polo positivo, constituídos em uma relação de autoexclusão recíproca. Enquanto um existe, o outro está emperrado e ameaçado de destruição e vice-versa. Os capitalistas fizeram isso com os medievais e agora, então, os proletários farão isso com os capitalistas, digamos assim. É uma lógica necessitarista da evolução histórica, que é essa superação, essa luta entre classes, obviamente, mas essa superação gradativa de uma classe por outra, e no caso, então, da classe proletária e do comunismo, o fim da luta de classes e, portanto, do dualismo, maniqueísmo moral, mas exatamente por causa da destruição do polo oposto a esse polo positivo. E aí vejam, então, a decadência dos utopistas, incluindo os populistas, os anarquistas e os social-revolucionários, explica-se, entre outras razões, pelo fato de que não reconheciam o papel primordial das condições de vida material da sociedade no seu desenvolvimento. E, caindo no idealismo, construíam a sua ação prática não na base das relações do desenvolvimento da vida material da sociedade, mas, independentemente e a despeito delas, na base de planos ideais e projetos universais desligados da vida real da sociedade. Lembrem que, como eu lhes falei antes, uma coisa é, como faz a teoria social contemporânea, assumir a perspectiva do prognóstico social para, vamos pensar aqui, oferecer dados em relação à população carcerária, o acesso das pessoas à renda básica, enfim, o acesso à educação básica e superior, etc, etc. Uma coisa é isso, e ninguém questiona, porque, de fato, é um dos poucos instrumentos metodológicos que nós temos para construir, como eu estou lhes falando, prognósticos sociais que servem de base para o trabalho institucional. Outra coisa, e é isso que Stalin faz aqui, é dizer que qualquer perspectiva normativa não só é caudatária dessa base material de vida com caráter pré-político e pré-ideológico, digamos assim, como também não tem qualquer serventia para enquadrarmos, compreendermos a sociedade e, nesse sentido, pensarmos estratégias de reforma, transformação social, porque, de fato, elas representam uma visão deturpada, por isso, inclusive, seriam planos ideais, projetos universais desligados da vida material, portanto, representariam perspectivas equivocadas dessa base primigênia que não é ideológica, que não é política, que não é normativa e que é exatamente biológica, que é exatamente pré-política. A força e a vitalidade do marxismo-leninismo, continua o Stalin, residem precisamente no fato de, na sua atividade prática, se apoiar precisamente nas necessidades do desenvolvimento da vida material da sociedade, sem nunca se desligar da vida real da sociedade. É nesse sentido que o comunismo, o marxismo, se propõe como científicos e não como utópicos, digamos assim, porque eles têm uma base em termos de justificação técnica, metodológica, que é essa correlação de lei natural, lei social, e por isso também, na medida em que pressupõe a sistematicidade e o necessitarismo social, assim como natural, tem condições de oferecer um plano, um quadro evolutivo dentro do qual a revolução tem o seu sentido, inclusive de apressar a dinâmica evolutiva propriamente dita, como nós vamos ver logo adiante. Então, como quinta consequência, conforme nós estamos percebendo, a aplicação do materialismo dialético, da filosofia comunista à política, ao materialismo histórico comunista, a quinta consequência disso está em que não existe um ponto normativo universalista, não existe uma base de justificação moral, se vocês quiserem, jurídica, mas exatamente essa condicionalidade, essa necessidade, essa sistematicidade natural transplantada agora para as leis sociais. E aí vejam, então, se não existem fenômenos isolados no mundo, se todos os fenômenos estão ligados entre si e se condicionam mutuamente,
torna-se claro que qualquer regime social e qualquer movimento social na história devem ser avaliados não do ponto de vista da justiça eterna. Lembrando aqui que justiça eterna não precisa ser justiça religiosa teológica, mas o pressuposto da filosofia da condição subespécie eternitatis, ou seja, a ideia de um paradigma objetivo formal com caráter universal, isto é, que tem a capacidade de transitar interculturalmente, transhistoricamente, com todos os problemas, obviamente, disso, mas pensem nos direitos humanos e vocês vão entender o que é a perspectiva da justiça eterna ou da condição subespécie eternitatis, ou seja, capaz, um pressuposto genérico, formal, universalista, capaz de enquadrar fatos particulares na linguagem institucional, se nós pensarmos numa democracia, mas na tradição platônico-aristotélica, sem essa base paradigmática subespécie eternitatis, crítica social não é possível, justificação social não é possível, prática institucional justificada não é possível e, portanto, como consequência, evolução social simplesmente não existe, é um tateio no escuro, é um mero acaso, é a força bruta, o arbítrio, etc. Então, vocês vejam aqui o que ele quis dizer é que os regimes socio-históricos, os movimentos socio-históricos, não devem ser avaliados a partir dessa perspectiva da universalidade, da justiça eterna, ou, vejam só, de qualquer outra ideia pré-concebida, como fazem muitas vezes os historiadores, mas do ponto de vista das condições que geraram esse regime e esse movimento social e às quais estão ligados. Isso se chama, na filosofia, historicismo. Isto é, a ideia de que cada contexto só pode ser avaliado no duplo aspecto, em termos de análise social e de planejamento normativo, desde dentro e a partir da sua dinâmica muito própria. E nesse caso, portanto, vocês vejam, assim como uma classe se estrutura em termos de viver parasitariamente de outra classe, ou enquanto, na medida em que condições materiais geram essa produção ampla de normatividade, o que importa efetivamente é perceber essa dinâmica, essa realidade nua e crua anterior às vestes normativas, ideológicas, e ao mesmo tempo o que interessa é despir essa realidade nua e crua dessas vestes no sentido e em termos, por meio da revolução e, portanto, da destruição de todas as vestes, de modo que fica apenas essa realidade nua, crua, direta, que é a base material da vida social, da produção propriamente econômica. E aí vejam, tudo depende das condições do lugar e do tempo. É evidente que sem esta concepção histórica dos fenômenos sociais, a existência e o desenvolvimento da ciência histórica são impossíveis. Em parte isso é verdade, em parte isso não é verdade. Uma vez que só uma tal concepção impede a ciência histórica de se transformar em um caos de acontecimentos fortuitos e em um amontoado de erros ridículos. O que é verdade nessa ideia? De que a análise social precisa exatamente de uma perspectiva sistemática e de uma compreensão dos próprios fatos sociais a partir dos móveis internos. O que não é verdade aqui? De que esses fatos não são normativos, de que eles são puramente, ou que eles podem ser desconstituídos de qualquer perspectiva interpretativa, da pluralidade interpretativa e, portanto, devolvidos a um estágio de pureza anterior à própria ideologia, como vocês viram lá em cima, de qualquer ideia pré-concebida, e ideologia é também conjunto de ideias na versão clássica do Destutt de Tracy e do cara contemporâneo, o Karl Mannheim, não é só uma visão estereotipada e, digamos, equivocada da realidade, mas também um conjunto de ideias, que é o que ele também está chamando a atenção aqui. Então, muito interessante, mais uma vez, que para Stalin você tem que comprar toda a concepção que está por trás, ou seja, qualquer interpretação em última instância, em relação a isso que ele entende por base material da vida, em última instância, errada. Porque existe essa realidade anterior a toda a interpretação que pode ser desvelada de modo direto, nesse caso, pelo próprio comunismo, e, portanto, todas as outras interpretações estão
erradas, equivocadas, porque não condizem a essa, não são marcadas por essa ligação direta com essa realidade anterior às interpretações culturais, normativas, ideológicas de mundo. E isso significa, no caso dele, também essa necessidade de ler o fenômeno histórico em questão apenas desde dentro do próprio fenômeno histórico e, mais uma vez, sem normatividade extemporânea, por isso que ele recusou a ideia de justiça eterna, ou essa perspectiva subespécie eternitatis, que, como eu lhes disse, é um dos requisitos fundamentais para a crítica social no âmbito, no bojo da tradição filosófica ocidental. E se vocês repararem, por exemplo, para o próprio Estado de Direito, uma das bases, no caso aqui, a própria Constituição, como essa, digamos, esse conjunto fundacional, essa realidade substantiva, desde a qual, no caso, são possíveis as diversas manifestações de sentido que se dão dentro do contexto amplo por ela aberto. E com isso, então, no caso de Stalin, nós chegamos à sexta consequência dessa aplicação do materialismo dialético, da filosofia da natureza comunista ao materialismo histórico, no caso, a teoria política marxista, que é o fato de que o velho deve morrer e o novo tem de nascer e se consolidar, obviamente, por meio da luta antagônica. E aí vejam, se o mundo está em incessante movimento e desenvolvimento, lembrem que isso é uma lei essencial às coisas. Se a lei deste desenvolvimento, então vejam, a lei da natureza e da sociedade é a agonia do velho e o crescimento do que é novo, então é claro, e aí vejam agora a simplificação logo adiante, é claro que não há regimes inabaláveis, princípios eternos da propriedade privada e da exploração, ou ideias eternas de submissão dos camponeses aos latifundiários e dos operários aos capitalistas. Vejam que é esse tipo de simplificação que nós vimos em Hitler e também em vários aspectos em Darwin, ou seja, simplesmente de uma ideia genérica, como nesse caso a lei do desenvolvimento enquanto morte do velho e emergência do novo, entramos basicamente como critério condicional, explicativo, nessa perspectiva ao estilo da propriedade privada e da submissão dos camponeses aos proletários. Então vocês vejam que simplesmente é uma pressuposição dessa base, digamos, necessitarista, e a partir dela tudo serve, tudo se enquadra e se pode, em particular, direcionar a essa questão específica da crítica à propriedade privada e, então, a crítica à exploração dos camponeses pelos latifundiários e aos operários. É óbvio que isso não é necessariamente um princípio eterno, embora, como nós estejamos vendo, o materialismo histórico pressupõe que há uma base material demarcada pela contraposição entre contrários. Então, aqui a gente fica numa dúvida, mas afinal essas relações da propriedade privada e da exploração de classes são políticas ou são essencialistas e naturalizadas? Agora ele diz que são políticas e, portanto, que não são princípios eternos, que elas podem ser transformadas por meio da assunção dessa perspectiva da contradição, da luta, da revolução. Então, muito interessante, e agora nós ficamos confusos. É uma lei social, portanto, não normativa, ou, na verdade, é uma produção relacional e, nesse sentido, envolve justificação de normatividade. Agora, estamos confusos. Porque, lembrem, o comunismo é uma teoria antipolítica. É uma antipolítica da política, se vocês quiserem, uma antiteoria da teoria, alguma coisa nesse sentido, porque pressupõe que os fenômenos sociais estão condicionados por leis do desenvolvimento. E agora nós vimos que, bom, talvez o comunismo seja uma teoria em algum aspecto política, na medida em que diz que não há necessitarismo, vocês viram aqui os termos, os qualificativos inabaláveis, princípios eternos, no que diz respeito à propriedade privada e à submissão de camponeses a latifundiários e de operários a capitalistas. Isso não é necessário, isso é político. Então, muito estranho agora essa inovação. Mas vocês vejam, sempre submetida a essa ideia de que nós devemos aplicar socialmente o tipo de dialética natural, o tipo de dialética da natureza que ele constatou na primeira parte do Opúsculo, a saber de que a natureza tem como lei essencial a luta, a contraposição entre opostos, entre o negativo e o positivo, com a consequente morte do negativo e supremacia do positivo.
Isso significa, então, continua Stalin, que o regime capitalista pode ser substituído pelo regime socialista, tal como o regime capitalista substituiu no seu tempo o regime feudal. Ou seja, agora nós temos uma abertura política que é um pouco estranha a essa sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade que ele reclamou até agora como a base da cientificidade do Partido Comunista e, nesse caso, da sua intersecção entre teoria e prática. E aí, vejam, isso significa que devemos orientar-nos não para aquelas camadas da sociedade que esgotaram o seu potencial de desenvolvimento, muito embora representam, no momento atual, a força dominante, mas para as camadas sociais que se desenvolvem e têm futuro. É o caso do proletariado, apesar de não representarem, no momento atual, a força dominante. Vejam só que interessante, isso significa que para não se errar em política, é preciso olhar para frente e não para trás. Nesse sentido que eu lhes chamo a atenção de que o materialismo, o comunismo, é tanto uma teoria, uma análise social do presente, a partir dessa correlação entre leis naturais e leis sociais, quanto também uma previsão e, na verdade, uma antecipação do futuro, na medida em que concebe essa dinâmica social enquanto uma lei do desenvolvimento intrínseco à própria sociedade, a todas as sociedades, e, nesse sentido, a partir de um necessitarismo histórico, como uma filosofia da história que tem um começo, um meio e um fim, digamos assim. Muito interessante, portanto, a verdadeira lei social é essa da morte do velho e da emergência do novo, e não, como vocês viram ali, de qualquer perspectiva ampla de normatividade exterior ou, enfim, imbricada a essa dinâmica necessitarista como dialética demarcada pela morte do velho e pela emergência do novo. E aí, então, como consequência dessa dialética necessitarista, digamos, assim, dessa evolução histórica linear, reta, direta, nós temos como sétima consequência do materialismo dialético aplicado à política a ideia de que é preciso ser revolucionário e não reformista. E lembrando que a tendência da teoria política contemporânea, que é uma teoria basicamente institucionalista, em termos do Estado democrático de direito e da sua correlação originária entre direitos humanos e pluralismo, é o reformismo político. Gradualidade, sistematicidade, processualidade, progressividade, reflexividade. Vamos pensar aqui na própria bicameralidade do legislativo, na sua intersecção com o executivo e, finalmente, fazendo meio de campo entre os dois, o controle de constitucionalidade, como, digamos, um exemplar à perfeição dessa perspectiva reformista, progressiva, processual, gradativa, reflexiva própria, então, à produção democrática da universalidade pela legalidade, como legalidade na legalidade. Mas, enfim, no caso de Stalin, esse necessitarismo natural aplicado à história implica, então, em se assumir a revolução, isto é, essa dialética antagônica entre opostos, com a morte do velho e com a emergência do novo, como o verdadeiro motor social, e não a reforma, porque ela iria levar exatamente à ossificação da evolução social, da transformação social. E ele, então, nos diz: se a passagem das mudanças quantitativas lentas às mudanças qualitativas rápidas e bruscas constitui uma lei do desenvolvimento, então é claro, e, aliás, lembrem que nós vimos isso na aula de ontem, que essas mudanças quantitativas na natureza geram também mudanças qualitativas e vice-versa. Não é uma mudança meramente na natureza, e, obviamente, por consequência na sociedade, meramente destituída de progresso. Tanto na natureza quanto na sociedade, as transformações, elas são qualitativas. E isso é interessante porque também se trata de uma lei essencial às coisas naturais e sociais. E, portanto, é o que ele está querendo dizer agora. O reformismo implicaria em manter-se contemporaneamente condições e sujeitos, valores, práticas arcaicos que estão e que devem morrer efetivamente para gerar-se o novo e, portanto, esse progresso qualitativo caudatário da morte do velho e da emergência e consolidação do novo. Então é isso que ele está querendo dizer agora, e eu repito, me permitam, se a passagem das mudanças quantitativas lentas às mudanças qualitativas rápidas e bruscas. Lembrem também, me perdoem essa parte, que
a natureza, o Stalin disse ontem, ela evolui não de modo progressivo, mas brusca, abrupta e inesperadamente. Então, por isso que ele está citando isso de novo. Essas mudanças qualitativas rápidas e bruscas, caudatárias das transformações quantitativas, constituem uma lei do desenvolvimento. Se isso é verdade, então é claro que as transformações revolucionárias realizadas pelas classes oprimidas constituem um fenômeno, e aí vejam sempre esses dois qualificativos que dão a ideia de um necessitarismo ontológico absolutamente natural e inevitável. Se trata, no caso das transformações qualitativas oportunizadas pelas classes oprimidas, de um fenômeno absolutamente natural e inevitável. Isso significa que a passagem do capitalismo ao socialismo e a emancipação da classe operária do jugo da classe capitalista podem realizar-se não por via de mudanças lentas, entre outras coisas porque a natureza não se dá por mudanças lentas, não se desenvolve por mudanças lentas, mas por ciclos abruptos e bruscos de transformação. Não por via de reformas, mas unicamente por via da transformação qualitativa do regime capitalista, por via da revolução. E repito mais uma vez, a nossa questão aqui não é deslegitimar o tipo de interpretação biológico-fisiológica ou física, porque vocês vejam que lá, inclusive, vamos pensar aqui nas grandes extinções massivas, na questão do aquecimento da Terra, entre outras coisas, tem um quê de condição abrupta e tal, que faz, então, que as transformações ocorram, no caso da natureza, nesse sentido. Em alguns aspectos, isso é possível de ser pensado. A questão está sempre em aplicar isso socialmente, e como eu estou lhes falando, quando nós lemos essa teoria a partir dessa perspectiva de justificação interna, coerência sistemática e consequencialidade dos seus pressupostos, é chocante perceber que o que se está propondo aqui é exatamente uma ruptura social ampla a partir da ideia de que a natureza rompe e transforma-se de modo abrupto e, portanto, de que a sociedade, como emanação natural, tem de seguir a mesma lógica e, na verdade, segue a mesma lógica enquanto uma dinâmica dialética intrínseca, essencial. Então, vocês viram, a dinâmica da natureza é a revolução, a dinâmica da sociedade é a revolução e não a reforma. E isso também é chocante, utilizar tais termos para entender-se a evolução natural. E aí vejam, isso significa que para não se errar em política é preciso ser revolucionário e não reformista. Por que não reformista? Porque se estaria cometendo uma atitude antinatural. A natureza não é reformista, ela é revolucionária, ela opera por mudanças bruscas e abruptas e não por progressividade. E, finalmente, ser reformista é um erro, mais uma vez, porque implica em conservar sujeitos, práticas, valores, princípios arcaicos, não mais contemporâneos, que devem estar condenados à morte, ao desaparecimento. E, então, chegamos à oitava consequência da aplicação do materialismo dialético à política, da filosofia da natureza comunista, à teoria política comunista propriamente dita, que é exatamente a ideia de que não há conciliação, e sim a luta de classes, ou conciliação não, luta de classes sim. E aí vejam, se o desenho... E, aliás, é muito interessante que essa perspectiva da conciliação, da reforma, da revolução, se vocês lerem Teoria Social Brasileira, inclusive eu citei para vocês várias vezes o Gilberto Freire, aparecem essas questões lá, em particular a ideia de que a colonização portuguesa no Brasil é uma colonização demarcada pela miscigenação, pelo hibridismo e, nesse caso, pela conciliação dos opostos. De modo até estranho, segundo o Gilberto Freire, mas uma conciliação entre opostos que dá exatamente a tônica das nossas potencialidades e das contradições. E como vocês estão vendo aqui, no caso de Stalin, exatamente a conciliação como um erro e a luta de classes como uma verdadeira dinâmica própria à evolução social e, nesse caso, ao comunismo enquanto movimento
que apressa o fim da história por meio da destruição do seu polo negativo. E aí vejam, de modo inclusive que o comunismo se torna pura positividade. Se o desenvolvimento se efetua por via da revelação das contradições internas, por via da confrontação de forças opostas que estão na base destas contradições com vistas à sua superação, então é claro que a luta de classes do proletariado constitui, mais uma vez, vejam os qualificativos, um fenômeno perfeitamente natural e inevitável. Isso significa que não se deve dissimular as contradições do regime capitalista, mas sim levá-las e expô-las, revelá-las e expô-las, na verdade. Não se deve abafar a luta de classes, mas sim levá-la até o fim. Isso significa que para não se errar em política, é preciso seguir uma política proletária de classe intransigente, e não uma política reformista de harmonia de interesses entre o proletariado e a burguesia, e não uma política conciliadora de integração do capitalismo no socialismo. Então vocês vejam como última perspectiva aqui, no caso, enquanto constitutiva do, como ele vai dizer logo adiante, do método dialético marxista aplicado à vida social e à história da sociedade, a última característica é a elevação dessa dialética entre os opostos, dessa luta autodestrutiva entre os opostos, à escala máxima e, portanto, na base estruturante da transformação social. E, nesse sentido, vocês vejam, a transformação social ela é uma transformação, como ele coloca várias vezes, natural e inevitável, ou, se vocês quiserem, inclusive, necessitarista, que não tem nenhuma que não precisa de nenhuma justificação normativa extemporânea, de nenhuma, digamos, tradução jurídico-moral normativa, e finalmente que tem só um caráter técnico de aplicação de uma lógica fria, ou, se vocês quiserem, falando metaforicamente, de uma dialética fria da natureza à cultura, das leis naturais às leis sociais. Então, nesse sentido, nós entendemos mais uma vez e com isso finalizo essa apresentação, esse primeiro tópico que nós estamos trabalhando, nós entendemos a constituição de regimes de extrema-direita, nazismo alemão, fascismo italiano, e de extrema-esquerda, o comunismo russo, pensando, obviamente, a partir de hoje e do legado desses movimentos em termos de estruturação da história contemporânea, das instituições contemporâneas. Nós temos aqui, então, regimes de extrema-direita e extrema-esquerda demarcados por essa suposta interpretação naturalizada das relações sociais, e, nesse caso, constituídos em termos de sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, os quais se ramificam, inclusive, em movimentos supremacistas, como a Ku Klux Klan, por exemplo, conforme eu lhes comentei em outros momentos, ou então na interpretação que na primeira metade do século XX, de fins do século XIX, início do século XX, sociedades eugênicas, mais uma vez na América do Norte, e então no próprio Brasil, fizeram sobre essa questão da transformação, da compreensão e da transformação social, como exigindo, mais uma vez, essa correlação entre leis naturais e leis sociais, essa sobredeterminação das leis naturais em relação às leis sociais. E é contra esta perspectiva que se constituem a descolonização africana, o pensamento indígena, as minorias políticas e, de modo mais amplo, o próprio Estado democrático de direito, constituído enquanto um sistema público de direito marcado por essa correlação originária entre direitos humanos e pluralismo. E, entre outras coisas, no sentido de que todo o poder, todo sujeito, qualquer sujeito, precisa justificar-se, ajoelhar-se, como diz o Kant, parafraseando Kant, prestar homenagem à primazia do direito em relação às posições políticas e às posições morais, e, finalmente, inclusive, a essa tradução plena, tanto a essa tradução plena das posições políticas e morais ao direito, quanto, inclusive, no que se refere
a centralidade das instituições. Então, vocês vejam, tais movimentos antissistêmicos, e são antissistêmicos no caso do nazismo, do fascismo e do comunismo, na medida em que tentam derrubar o estado de coisas atual para erigir esse novo estado, portanto, de fora da sociedade civil para dentro das instituições, tais movimentos antissistêmicos, eles constituem no grande desafio das democracias contemporâneas, e nesse sentido o Estado democrático de direito é constituído nessa correlação, nessa centralidade dos procedimentos institucionais, dos sujeitos institucionalizados e do trâmite institucional propriamente dito em torno ao direito, como uma forma de minimizar tanto essa perspectiva antissistêmica quanto, então, o personalismo jurídico-político dos partidos, dos líderes, das seitas propriamente ditas em nome dos direitos humanos, obviamente, em nome do pluralismo, e desde da processualidade institucional propriamente dita. E vejam aí, então, nós temos controle de constitucionalidade, bicameralidade legislativa, o trabalho propositivo da administração pública, do executivo, no caso, mas sempre a partir, e a Constituição brasileira ela é muito clara nesse aspecto, de tarefas e possibilidades que são específicas a uns e outros. Existem as especificidades do judiciário, do legislativo e do legislativo da Câmara e do Senado, e finalmente do executivo, que não podem ser simplesmente assimiladas de uns por outros, e finalmente que há, inclusive, o processo de judicialização da política como um dos, que não é a mesma coisa que politização do direito, por óbvio, como um dos instrumentos mais centrais, e aqui entraria inclusive o controle de constitucionalidade, a interpretação conforme a Constituição, eu não sei se são as mesmas coisas, eu acho que não, não tenho muito conhecimento disso, mas enfim, tem aqui o controle de constitucionalidade e a interpretação conforme a Constituição, a ADO, a ADI, a DPF, etc., que permitem, então, sempre esse fortalecimento e essa intensificação do processo de juridificação dos poderes, sempre a partir da primazia dessa correlação originária entre direitos humanos, pluralismo e direito. Então, dito isso, eu abro para, no caso, a discussão, se tiver alguma manifestação por parte de vocês, e depois eu queria pedir que vocês ficassem brevemente, eu tenho um pequeno aviso, caso não houver nenhuma questão, ou antes de nós terminarmos a aula, eu tenho um pequeno aviso para vocês. Então, nesse primeiro momento, se vocês tiverem alguma questão, alguma colocação, eu estou à disposição para discutir com vocês.